verso de número 1 em diante. Mateus capítulo 5, verso de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali se assentou, e seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-los. Fala comigo assim: há um tempo presente e há um tempo futuro. Amém? Hoje o Senhor ele vai falar aos nossos corações. Talvez você esteja vivendo um tempo presente, e talvez o Senhor está te anunciando na noite de hoje o teu futuro. Eu imagino o Senhor, nosso mestre, nosso Messias, subindo ao monte e agora, juntamente com os seus discípulos, se assentando, e aquela multidão se assentando juntamente com ele. E talvez você fale assim: nossa, uma multidão ao ouvir falar, sem microfone, simplesmente falando e um entendendo, e aquela palavra chegando à multidão, estava ali sentada para ouvir. Imagina os discípulos e o privilégio daqueles que já estavam mais próximos de Jesus, que viram, viveram milagres, e agora aquela palavra que ela entra, como a palavra nos diz, como uma espada cortante de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito do homem. Imagina você, como eu, na noite de hoje, o privilégio de se assentar na noite de hoje para ouvir o mesmo sermão, o sermão do monte, ou o sermão da montanha, sentados para ouvir. Talvez naquele dia não estava assim confortável como eu e como os senhores que aqui estavam, um ventilador, uma tarde, um início de uma tarde para uma noite como essa. Mas aquele dia, o privilégio daquela nação, daquela geração que estava aos pés de Jesus, eles puderam contemplar o presente e o futuro, debaixo de uma palavra liberada da boca do Senhor Jesus. Amém? Mas assim, a minha vida não vai ser mais a mesma. A minha vida não pode ser mais a mesma. Depois que eu entro e tenho um encontro com Jesus. Querido, certo dia, havia um mestre, chefe de sinagoga, chamado Jairo. E ele vai até Jesus, e ele vai pedir, interceder para Jesus, porque a sua filha já estava à beira da morte quando ele sai de casa. Queridos, quando ele chega aos pés de Jesus, ele fala: se o Senhor tão somente for e pôr as mãos sobre ela, certamente viverá. E a palavra nos diz que quando Jesus responde a Jairo, fala: então vamos. No caminho, uma mulher que havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia, veio até Jesus e tocou na orla das suas vestes, porque ela dizia no seu interior: se tão somente eu tocar no seu manto, eu serei curada. E quando Jesus ele percebe aquilo, eu quero que você entenda que a palavra ela vai fazendo assim, a forma que nós ministramos, nós vamos soltando uma rede e depois nós fechamos de uma forma gloriosa. Amém? Então nós vamos abrir uma rede de entendimento e depois nós fechamos com a revelação, com o reino a qual o Senhor tem para a nossa noite no dia de hoje. Pastor, o que tem a ver nós abrimos com o sermão da montanha e entender que a palavra de Jesus ela é fiel e verdadeira. Amém? Que ela visita o tempo presente e o futuro. Nós estamos dentro de um contraste na vida de Jairo, de 12 anos de hemorragia, e uma menina agora jovem, com 12 anos, à beira da morte em casa. Porém, quando Jesus ainda falava à mulher do fluxo de sangue, alguns da sua casa se chegaram, se aproximaram de Jesus, se aproximaram de Jairo e disse assim: não me incomode mais o mestre, porque a menina morreu. Imagina você, a palavra nos relata que alguns da casa de Jairo se chegou e disse a ele: não me incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. E Jesus diz a Jairo: Jairo, tão somente creia.
Querido, uma palavra que você pegar na noite de hoje pode mudar o destino da sua vida, pode mudar o destino da sua casa, da sua família. Amém, igreja? Então aqueles homens, os discípulos mais próximos, viram e viveram milagres. Viram leprosos chegando diante de Jesus e com uma palavra dizendo assim: mestre, se tu queres, pode nos tornar limpo. E Jesus, diante dos leprosos, Jesus disse sim, quero. Então, ser limpo. Em outros momentos, leprosos também chegaram a Jesus e Jesus disse: vão então e mostrem ao sacerdote. E no meio do caminho a palavra diz que sobre a palavra de Jesus liberada, quando aqueles homens se deram conta, estavam totalmente purificados. Mas somente um volta e rende glória ao Senhor Jesus. Então a palavra de Jesus, ela visita o presente, mas ela visita também o nosso futuro. Amém? Então nós vamos se sentar debaixo dessa palavra do sermão da montanha hoje, do sermão do monte, que diz assim: e ele começou a ensinar-nos. As bem-aventuranças traz também o título aqui na minha Bíblia, e diz assim: feliz os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Queridos, o primeiro ponto hoje que eu quero falar com vocês é sobre o pobre de espírito no presente. Amém? Mas amanhã um cidadão do reino dos céus. O presente, talvez que as pessoas, ou que aquela pessoa estava vivendo diante de uma multidão. Jesus não falou diante daquela multidão somente a quem estava na primeira fileira, segunda fileira, mas aquele sermão alcançou a todos. Então, diante daquela multidão, tinha pessoas que estavam se sentindo assim no presente, pobre de espírito, talvez pobre fisicamente, talvez uma pessoa que necessitava de coisas, mas o Senhor está dizendo para ele: olha, talvez você esteja no seu presente hoje um pobre de espírito, mas amanhã, fala assim, mas amanhã o reino dos céus te pertence. Então o Senhor está anunciando, querido, através das bem-aventuranças, o presente e o futuro. Amém? O presente e o futuro. No segundo momento, ele chama aqueles que consolam. Ele diz assim: hoje você talvez esteja chorando, mas amanhã você será consolado. E diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É o tempo que a pessoa está vivendo. Talvez você chegou aqui para me ouvir, Jesus sentado, queridos, a olho no olho com os discípulos. Queridos, quando a palavra ao entendimento que nós temos hoje, através da educação, da pedagogia, nós sabemos que para você falar a uma criança, você tem que descer ao nível dela. Se você quer ensinar o seu filho, muitas das vezes você tem que descer ao nível dele, não se tornando como uma criança, mas você olhando nos olhos dele, à altura dele, ele te entende. Jesus se assentando, querido, ele estava se igualando a todos os que estavam se ouvindo, todos que estavam ouvindo ele naquele momento, ao nível dos olhos. Eu imagino Jesus olhando e falando assim: ei, querido, você está me entendendo? Olha, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E ele não para por aí, ele continua no verso número 5, ele diz assim: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Humilde, querido, talvez no tempo presente, uma vida humilde, né? Uma vida simples, roupas humildes, salários humildes, esposa humilde, homem, marido humilde. Mas ele diz assim, ao consolar, ao liberar aquela palavra,
para aquela multidão: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Talvez o seu presente esteja sendo assim: mas o seu futuro vai ser glorioso. Queridos, imagina você sendo impactado por essa palavra, por esse sermão saindo dos lábios do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda continua dizendo assim no verso de número 6: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Porque talvez no tempo presente e hoje, no cenário que nós estamos vivendo, a alma ela anseia por justiça. Em muitos casos, hoje nós temos o privilégio de estarmos assentados, ouvindo, aprendendo sobre direito, e nós vemos o tamanho da injustiça, o tamanho, muitas das vezes, com crimes hediondos acontecendo. Nós vemos a nossa alma, os nossos sentimentos, ele anseia por justiça. Não pode ser assim. Como que isso acontece? Pai matando filho, filho matando pai, a família sendo destruída, e a nossa alma, muitas das vezes, clama por justiça. Sim ou não? Em várias áreas. Mas o Senhor, ele diz assim: talvez você esteja vivendo este momento, e a sua alma gritando por justiça, e o Senhor Jesus, ele diz assim: vocês serão saciados. Ou seja, tudo que você tem clamado, queridos, não vai passar, vai chegar o momento de ser saciado. E o Senhor, ele não para por aqui, porque nós vivemos assim: injustiça social, injustiça financeira, injustiça enquanto cidadão, injustiça enquanto a distribuição de renda. Sim ou não? É injusto. Vamos colocar os nossos olhos. Hoje nós estamos abençoados de estar em um dos estados mais ricos da nação brasileira. Mas imagina você lá no norte, onde o recurso não chega. É injusto ou não é? É o mesmo homem, é a mesma família que precisa se alimentar, e muitas das vezes o recurso que chega é o mínimo para aquelas famílias. Então há injustiça. E o Senhor nos diz: vocês serão saciados. Amém? Então vai chegar um tempo da resposta do Senhor, e para aquele momento, aquela multidão recebendo essa palavra, queridos, fomos marcados. Queridos, talvez no futuro, o Senhor, ele diz assim: felizes os que têm coração puro, pois vocês verão a Deus. E ele continua ainda o sermão dizendo assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. No verso de número 10, ele diz assim: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. E ele continua ainda o sermão dizendo: felizes são vocês quando por minha causa forem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se do que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Queridos, nós temos um futuro glorioso em Jesus. Hoje nós nos assentamos para falarmos um pouquinho desse sermão. Esse sermão, talvez o tempo presente a qual nós estamos vivendo, e no futuro a qual nós temos a certeza, quando o Senhor Jesus ele libera uma palavra, sinais vão acontecer. Hoje eu trouxe aqui uma arte, a qual quero compartilhar com você no telão. Não desista. Jairo tinha tudo para parar naquele momento, sim ou não? Quando Jairo ele recebe a notícia de morte
dentro da sua casa, dentro da sua família, por pessoas conhecidas, próximas a ele, ele tinha tudo para falar assim: acabou, estou vendo milagre, estou vendo que a mulher teve ousadia de sair da sua casa, tocar na hora dos mantos de Jesus e comentando diante de mim como uma autoridade que poderia acabar naquele momento com o sorriso daquela mulher, porque a palavra diz que ele era um mestre, um sumo sacerdote, o principal sacerdote daquele lugar. Ele poderia pegar aquela mulher que veio e contou o testemunho, mas ela saiu no meio da multidão, sabendo que ela não poderia estar ali. Poderia ter acabado com tudo, falado: olha, o milagre não chegou para mim, então também não pode chegar para você. A minha filha morreu. Mas quando Jesus, querido, ele está no caminho da nossa casa, da nossa família, queridos, o milagre acontece. O milagre acontece. Aquilo que você está esperando já aconteceu. Talvez o tempo presente é um cenário, talvez de incerteza. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim na noite de hoje: eu entrei no caminho, eu estou resolvendo. Aquilo que era embaraço para você, eu coloco as minhas mãos e eu resolvo hoje. Amém? Fala assim: a minha casa só precisa de Jesus. E o resto, como diz as Escrituras, correrão atrás de mim. Fala assim: as bênçãos vão me alcançar. Eu só preciso ter Jesus no meu caminho e as bênçãos, elas vão me alcançar. E a palavra diz que Jesus ele fica ministrando o sermão da montanha, mas quando ele vai despedir a multidão, ele sente compaixão dela. Horas e horas ministrando aquele povo sedento, querendo mais, sabe? Querendo mais, fala mais. Olha para mim, olha para a minha história, olha para a minha família, me dê a palavra. Foi assim com Jairo, foi assim com os leprosos, os discípulos aprendendo, e eu e você na noite de hoje entendendo que a palavra de Jesus, ela me visita, ela toca a minha casa, ela toca a minha família, é no tempo presente que eu rompo, eu decido viver, eu decido dar um passo. Já ele tinha a condição, ele tinha ali o resultado, olhava, a medicina não conseguiu acompanhar o desafio que a filha dele estava passando, mas ele fala: vem um homem aí que está fazendo prodígios, maravilhas por onde ele passa, ele pode mudar a história da minha casa. Imagina você, alguém que vem contrário a tudo aquilo que você ensina na sinagoga, e de repente vem um homem tocando famílias, tocando, sabe, olhando, e o testemunho deste homem chega primeiro, sabe, testemunho de milagre, testemunho de que quando Jesus fala, as coisas, sinais acontecem, e aquele homem ele sai da casa dele, ele deixa a filha nas condições, ao cuidado de amigos, médicos, ali, que tentaram tudo, e ele fala assim: não tentamos tudo ainda, vem chegando um que pode resolver aquilo que eu estou necessitando. Ele chega, ele se prostra, ele adora Jesus, e aos pés de Jesus ele recebe essa palavra: vamos, eu vou até lá. Ele entra no caminho de milagre, ele entra no caminho de milagre, onde a sua casa é abençoada, onde a mulher do fluxo de sangue é abençoada. E olha o que chegou para mim e para você: a força de um testemunho. A força de um testemunho. Louvado a glória, pois tudo vem de ti, e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, pois tudo vem de ti, e tudo volta
prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, nós nos levantamos agora na autoridade a qual o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Espírito de Deus. Tu conheces, Senhor, as nossas lágrimas. Tu conheces, Senhor, ó Pai, os nossos desafios pequenos e os nossos desafios grandes. Tu conheces, Senhor, a força dos nossos braços, dos nossos ombros. O Senhor sabe como nós chegamos aqui na noite de hoje. Nós colocamos, ó Pai, tudo isso diante da tua doce e preciosa presença. Na noite de hoje, Espírito de Deus, somente o Senhor pode mudar o nosso estado. Como filhos, ó Pai, diante de um Pai, talvez, Senhor, há muito tempo sem estar diante da tua presença, nos sentimos, ó Pai, indignos de um retorno. Talvez, Senhor, ó Pai, há muito tempo sofrendo perseguições, assim como diz a tua palavra. Senhor, a tua palavra nos diz a transição do tempo de choro para o tempo de riso, do tempo de injustiça, Senhor, para o tempo de justiça. Senhor, talvez nós chegamos aqui injustiçados, caluniados, talvez perseguidos, talvez debaixo de calúnias. Mas, Senhor, nós colocamos tudo isso diante, ó Pai, da tua doce e preciosa presença. Pai, nós vemos testemunhos, vivemos testemunhos de homens que foram transformados a partir do encontro com o Senhor, a partir, Senhor, ó Pai, de sentar e ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor, ó Pai, e a sua vida totalmente mudada. Mulheres, Senhor, ó Pai, sendo transformadas através da sua doce e preciosa presença. Senhor, jovens se voltando, Senhor, ó Pai, para uma vida de princípios, honrando pai e mãe através, ó Pai, da tua doce e preciosa palavra. Senhor, na noite de hoje nós entramos novamente diante da tua doce presença e te pedimos, Espírito Santo, nos visita na noite de hoje. Muda o nosso estado, muda, Senhor, toca as nossas vidas, muda o nosso caráter, muda, Senhor, Pai, nosso jeito de ver a vida. Senhor, tudo, Senhor, Pai, o Senhor pode, o Senhor faz. Estado, Senhor, Pai, de morte, paralisia, o Senhor pode, Senhor, Pai, o Senhor é a cura. E nós colocamos diante da tua doce, preciosa, Senhor, Pai, presença. Nós oramos, Senhor, na noite de hoje. Entregamos a nossa casa, a nossa família. Entregamos a Ti o nosso corpo precioso diante da tua doce presença. Sim, Senhor. Eu vou buscar Ele, porque quando eu busco, Tu te revelas a mim. Presta atenção. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim.
ajoelhamos e nós sentimos a sua doce presença no nosso quarto de oração. Nós entregamos a Ele as nossas necessidades, entregamos a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. Ele, queridos, e a resposta vem, porque quando nós oramos, quando nós oramos, o Senhor se revela a nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus os abençoe. Não saia daqui sem abraçar, cumprimentar os 2, 3 irmãos aí do teu lado. Amém? Deus abençoe. O privilégio de entrarmos na terra, aonde foi sonhado desde a adolescência, aos 16 anos, uma jovem passando na rua, via uma casa, e aí, assim como nós, muitas vezes passamos, olha que casa maravilhosa, um dia eu queria morar aí, sonhando, como sonhadores, sim ou não? Quantas vezes nós passamos na rua, nós olhamos um belo carro, um belo automóvel, e falamos assim, nossa, como eu desejo, um dia poder ter o privilégio de ter um carro como
cabeça. E esse foi o sonho de uma jovem, a qual nós estivemos lá ontem nessa casa, a qual ela sonhou lá com 16 anos, ela passava na rua. Nossa, que casa linda, maravilhosa. Um dia eu queria morar. Nós entramos nessa casa com ela e eu entrei numa terra de sonho. Sabe quando você entra numa terra de sonho, você tem que ouvir o relato de quem está sonhando sonho, né? Para você entender até onde vai a fé dessa pessoa. E ela começou a compartilhar conosco todos os cômodos, as salas, o quarto, sabe, uma visão gloriosa da cidade. Uma casa assim, que é uma das maiores que eu já entrei. E olha que nós já visitamos lindas casas, mas é uma das maiores casas que eu já visitei, se não a maior, dentro de São Manuel. Que lindo, né? Quando eu entrei na sala, a sala ela me ganhou. A sala ela dá quase duas dessas da igreja. A sala da casa. Aí isso aqui, se não der duas, dá mais um tanto desse para lá, da sala. Eu já comecei a sonhar, pastor sonha de não. Aí você pega o sonhador que está ali dentro e começa a contar todos os processos, a loja, a recepção, lugar de comida, lugar de receber visitantes. E ela fala assim: olha, eu tenho um sonho para essa sala. Eu tenho um sonho para essa sala. Essa sala aqui, nós vamos ganhar muitas mulheres, reis. Quando você pega um sonhador, ele tem sim um sonho de crescer financeiramente, de produzir, de ter, de conquistar. Para ela, aquela casa já era um sonho, mas ela falou assim: pai, se o Senhor me der essa casa, eu também coloco o Senhor dentro dela. Eu também coloco um projeto do Senhor dentro dela. E ela começou a sonhar isso. Eu achei fantástico. A sala da casa me ganhou. Eu imaginei ali fazendo um flow, fazendo cultos, sabe? E ela trouxe para mim aquele presente do céu, falando assim: essa sala aqui, nós vamos ganhar muitas mulheres, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o sonho dela olhar e profetizar: eu queria um dia poder morar dentro dessa casa, passando nas ruas. E talvez eu e você, no tempo presente, talvez você fale assim: para mim não dá. Para mim não dá, eu não consigo alcançar com os meus braços tamanho sonho. Deixa eu falar para você: profetiza, libere uma palavra, porque as coisas elas podem acontecer. As coisas vão acontecer a partir do momento que você começar a liberar palavra, profetizar. Não, o meu casamento no tempo presente ele não está bom. Eu estou perdendo as esperanças, não tem mais jeito, não tem como consertar mais. Libera uma palavra contrária na frente dessa tempestade que vem vindo e fala assim: tempestade, você se levantou contra mim da mesma forma que você se levantou. Assim diz a palavra do Senhor: se por um caminho se levantar um inimigo contra ti, por 7 caminhos eles fugirão. E dá uma palavra de encontro a esse Satanás que vem tentando matar, roubar, destruir, e fala para ele: comigo não, porque diante de mim vai o Senhor Jesus, e toda arma preparada que vinha contra a minha casa cai por terra na noite de hoje. Minha família vai ser restaurada, meu casamento vai ser restaurado, os meus sonhos vão acontecer. Amém, igreja? Fala assim: eu aprendo sentado. Eu aprendo com o Senhor Jesus diante da palavra que Ele está liberando. Qual seja a situação sua, nos tempos presentes, entenda que maior é o privilégio daquele que senta para ouvir Jesus e que muda a tua história e o seu futuro em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Fala assim: essa palavra é para mim. Essa palavra muda meu conceito. Talvez o meu conceito era. Para mim não dá, para você não é, porque muitas das vezes nós somos consignados
daquilo que o Senhor pode nos dar e pode nos oferecer. Mas na noite de hoje, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: levanta seus olhos e vede possuir a terra por herança. É minha. O Senhor diz: tudo é meu, eu possuí tudo. Através do sopro de uma palavra. E o Senhor, Ele nos deu um privilégio, queridos, diante da narração ali de Gênesis, quando Ele libera a palavra dele, e a palavra dele encontra e começa a formar. E Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Queridos, talvez você vai olhar por um olhar racional, vai tentar achar nos animais algum deles que se iguale ao homem. Não há um. Que se iguale à mulher. Não há um. Que se comunique, que se entenda, que consegue gerar, consegue se proteger, consegue construir, que consegue viajar e voltar para o mesmo lugar de origem. É isso. Mas quando o Senhor, nosso Deus, Ele nos criou e nos formou, Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando nós olhamos, então nós voltamos para o princípio e nós entendemos que o Senhor Deus, Ele criou tudo através de uma palavra liberada. Ah, querido, quando nós entramos diante do inferno e os médicos já liberaram a palavra: olha, tem mais 3 meses de vida, 6 meses, 1 ano, nós não sabemos. Talvez você pode ter 3 meses de vida, ou talvez 1 dia de vida. Mas, querido, quando esse homem, essa mulher vem diante de um profeta que entendeu quem ele é em Deus, ele fala assim: olha, em nome de Jesus, enfermidade, nosso Senhor, Ele diz assim na sua palavra, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Enfermidade, assim como você veio, pega e desaparece. Queridos, é cura, é libertação. Nós entendemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Na noite de hoje, o Senhor te trouxe aqui para te mostrar que o tempo presente que você está vivendo não te define. Não te define. O que define você é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Vamos começar a fechar então? Jairo, ele chega diante do Senhor Jesus, aquele que podia mudar a história dele, sim ou não? Sim ou não? E ele começa a caminhar atrás de Jesus, ou levando Jesus por onde nós estamos. Jairo, daqui, Senhor, aquele que atravessar a cidade, fica ali do outro lado, fica ali, logo ali do outro lado. No meio daquela caminhada para o Senhor Jesus, uma mulher atravessa a mesma cidade, pois ela disse: na sua casa, se tão somente eu chegar, tocar na orla da sua veste, eu serei curado. Ela estava falando assim: ele não precisa nem falar comigo, ele não precisa nem me ver, porque ela sabia da sua condição física. Ela sabia que ela não podia chegar e se revelar a Jesus para que ele liberasse uma palavra sobre a vida dela, porque se tão somente ela passasse a cidade e descobrisse e fosse notada a presença dela, ela seria apedrejada. Ainda mais tocar na hora do sacerdote indo em uma missão. Sabe o que o toque dela às vestes de Jesus poderia causar naquele dia? Poderia causar uma paralisia no seu ministério. Poderia ter que o Senhor Jesus parar, se consagrar por 7 dias para depois ir em direção à casa de Jairo. Porque era assim que era. Se uma pessoa estivesse nos seus dias das regras menstruais, e aquela mulher estava há 12 anos com as regras menstruais delas ininterruptas, acordava após 7 semanas, ou até 7 dias, quando talvez um ciclo normal de uma jovem que entrava ali, uma mulher, porque todas, quando entravam no seu momento menstrual, era tirado de dentro da cidade e tinha um espaço que recebia aquelas mulheres. Para aquela jovem que chegou ali, ainda jovem, talvez nos seus primeiros dias de regras menstruais, ela nunca mais saiu daquele lugar. Viu jovens entrando, jovens saindo, jovens
chegando, falando assim: olha, eu vou me casar daqui em um tempo. E essa jovem contando: meu casamento foi lindo. E aquela jovem, 12 anos parada na sua vida, na sua história. Mas ela disse: se então somente eu tocar na hora da sua veste, eu serei curada. E quando ela toca, o Senhor Jesus diz: de mim saiu virtude. E ainda ela declara, porque ela não se ausenta, ela não se cala diante da glória daquilo que tinha acontecido por ela. E ela relata para o Senhor Jesus: eu saí da minha casa com esse propósito, eu cheguei, toquei o Senhor e eu fui curada. Eu sou a mulher que havia e vivia 12 anos com ciclo de sangue. E ela foi curada. E Jairo, ele recebe em sua casa, no meio dos seus, o Senhor Jesus. Queridos, esses dias eu ministrei essa mesma passagem de Jairo. Imagina você recebendo o Senhor Jesus na sua casa, nesse privilégio, ele vir até o inferno, na sua casa, entrar com seus amigos, os familiares, os médicos, e ele diz assim: aonde está a menina? Ela somente dorme. E eles riram de Senhor Jesus. O Senhor não estava aqui, ela morreu. Eles começaram a rir, zombar do Senhor Jesus na casa de Jairo. Sabe o que o Senhor Jesus ele faz naquele momento? Coloca para fora todos aqueles que não tinham o mesmo nível de fé, que não estavam esperando o mesmo resultado que Jairo estava esperando, que a sua esposa estava esperando, que os seus discípulos estavam ali na certeza: quando o meu mestre abre a boca, as coisas acontecem. Sabe? O Senhor Jesus começa a colocar todos para fora. Saíram todos para fora, os amigos, os médicos, todos para fora, as mulheres que foram pagas para chorar no funeral dessa menina, todos para fora. Coloca todos para fora. Só fica somente naquela casa, na residência de Jairo, os discípulos do Senhor Jesus, o pai e a mãe, e aquele que poderia mudar o resultado do luto, do choro, da alegria. Queridos, o sermão da montanha não é um sermão simplesmente daquele que fala como políticos. Fala o que a pessoa quer ouvir e volta para casa e não tem resultado. Querido, o sermão da montanha é um testemunho daquilo que Jesus vinha vivendo nas ruas, nas praças, no mar. Queridos, é um testemunho de milagre. Ele transforma choro em riso. E a palavra do Senhor diz: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu ainda mudo o seu estado. Amém? Eu ainda faço, eu ainda cumpro as promessas. O seu tempo presente está limitado. Senhor, não dá. Eu estou aqui, mas não dá. Minha vida está paralisada. Deixa eu dizer para você: o seu futuro não vai ser o mesmo que o seu presente. O Senhor Jesus ele vai mudar o seu estado. Eu te convido a se colocar de pé, colocar as mãos sobre